Paz seja convosco, eu sou o pastor Sérgio Soares e estamos aqui com o programa Quadrangular RS. E no dia de hoje, nós temos a honra, a alegria de receber o pastor Julinho, nosso coordenador estadual do Esquadrão Quadrangular. Um projeto sensacional, um projeto maravilhoso para cumprir aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos deixou como um chamado, como uma missão, que é o Ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, o trabalho missionário. E o Esquadrão Quadrangular, que aqui nós temos no estado do Rio Grande do Sul, o pastor Julinho, que é o nosso coordenador, ele vai falar hoje sobre esse projeto maravilhoso. Ele vai falar como que funciona, como é que se deu essa ideia do projeto Esquadrão Quadrangular e o que é esse projeto. Então vou deixar para o meu amigo, para o meu irmão, pastor Julinho, coordenador estadual do Esquadrão Quadrangular, falar bem mais em específico, com mais pormenores, o que é o projeto, o que é esse envio do Esquadrão Quadrangular. Fique então com o pastor Julinho, nosso coordenador. Paz seja convosco, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Esquadrão Quadrangular. O Esquadrão Quadrangular que começou há 9 anos atrás no Brasil e não poderia ser diferente, chegamos ao Rio Grande do Sul. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse ministério da nossa igreja, que nasceu na nossa igreja através do Bispo Cândido. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Bispo Cândido, nosso coordenador nacional, e agradecer aqui ao pastor Serginho, por abrir as portas para o Esquadrão Quadrangular, para que a gente possa falar dessa ferramenta um pouquinho. E vocês que estão em casa, quem sabe no trabalho, assistindo essa matéria que fala sobre esse ministério, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o que é o Esquadrão Quadrangular. Então, primeiramente eu quero contar como o Esquadrão Quadrangular chegou ao Rio Grande do Sul. Nós estávamos numa convenção nacional dos pastores e, como todos os anos acontecia, estava lá várias motocicletas estacionadas na entrada ali da convenção, e eu sempre gostei de motos, sempre fui uma pessoa que tive uma boa relação com a motocicleta, e não tem como não chamar a atenção, aquelas motocicletas diferentes, vários estilos. E aí eu comecei a olhar, bater um papo com aquela turma que estava lá, e eles naturalmente teve aquela troca de conversa ali, de onde vocês são, tal, e aí a gente acabou conhecendo um amigo que é o JJ Garcia, e ele disse: olha, por que vocês não levam o esquadrão lá para o Rio Grande do Sul? E eu disse: seria uma honra ter esse ministério da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul. Então, foi aquela troca de conversas, batemos um papo e, de repente, eu chego para o nosso presidente, pastor Solon. Aproveito para mandar um abraço para o pastor Solon, que também é membro do Esquadrão Quadrangular, Vocês vão acompanhar nas imagens aí, enquanto a gente está falando aí, o dia que o pastor Solon foi homenageado e se tornou membro do Esquadrão Quadrangular, e eu trouxe essa proposta, dizendo: pastor Solon, eu conheci o Esquadrão Quadrangular na Convenção Nacional, e eu gostaria que, de repente, o senhor indicasse alguém. E eu até comentei com o pastor Solon na ocasião, eu disse para ele: eu estou aqui para ajudar, se o senhor indicar alguém, eu vou estar junto. E ele só me ouvindo, e eu falando sobre o esquadrão, falando como o esquadrão trabalhava, e ele só me ouvindo. E eu disse assim: puxa vida, será que o pastor Solon está gostando? Será que o pastor Solon não está gostando?
e aí de repente ele olha para mim e diz assim, então é contigo, esse ministério aí pode tocar para frente essa missão. E foi aí então que a gente começou as tratativas para que o Esquadrão Quadrangular viesse para o Rio Grande do Sul. Fizemos o contato na ocasião com o Bispo Cândido, e aí eu disse para ele, conversei com o nosso líder, o pastor Solon, e ele me colocou à frente dessa missão de instalar uma unidade do Esquadrão Quadrangular no Rio Grande do Sul. E aí então o pastor Solon deu essa liberdade, para a gente tocar esse ministério para frente. Conversamos com o Bispo Cândido, ali ele nos passou todas as orientações, como era, como não era, e o esquadrão chega então ao Rio Grande do Sul. Talvez você esteja pensando assim, puxa vida, e o que faz o Esquadrão Quadrangular? Na realidade, o Esquadrão Quadrangular ele vem para somar aos ministérios da nossa igreja. Porque uma igreja como a nossa, tão rica em ministérios, hoje nós temos jovens, temos mulheres, temos homens, temos células, vários departamentos. Tem agora um departamento novo que é o pessoal da acessibilidade, que se preocupa com a questão da inclusão. Então é uma igreja que está muito preocupada em alcançar a todos e ser uma ferramenta evangelística para que o perdido, aquele que ainda não conheceu Jesus, possa conhecer a Cristo. E foi aí então que essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu sou suspeito para falar, sou apaixonado pelo Esquadrão Quadrangular, chega também para alcançar um público que até então, para muitos, quem sabe até você que nos assiste nesse momento, possa ficar naquela questão, puxa vida, mas eu olho esses caras aí tudo de preto, de colete, o que é isso, sei lá, o que essa gente faz. Na realidade, nós somos aqueles que cumprem o que está lá em Marcos 16:15, quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós somos essas criaturas. E muitas das vezes, os motociclistas, se chegasse numa igreja, às vezes um cara lá cabeludão, barbudo, fatalmente acaba chamando a atenção por ser uma figura mais atípica, uma figura que às vezes até se destaca no meio de uma multidão meio padronizada por ser alguém que está fora dos padrões, aqueles que a gente habitualmente vê dentro da igreja. E aí essa ferramenta ela tem sido esse ID. E no esquadrão a gente até diz que nós não cumprimos tão à risca o ID porque é mais até um vinde, porque é tão engraçado, vocês que ouvem e nos assistem aí, porque eu sou pastor, e a gente às vezes quer evangelizar, quer falar de Jesus, ou aborda alguém na rua, e não existe muitas das vezes uma abertura da pessoa. Mas o Esquadrão Quadrangular é algo tão de Deus, eu vou dizer aqui, porque quando a gente chega no lugar, às vezes eu estou aqui com uma turma que está nos acompanhando, e daqui a pouquinho eles já vão falar também, para não ficar só eu falando, mas só para concluir essa parte aqui, as pessoas chegam a nós, e ali as pessoas, elas abrem o coração, às vezes eles olham e dizem assim, Nonoai, o que é Nonoai? E ali já surge a conversa, às vezes a curiosidade, pô, que legal essa moto, e aí quer saber sobre a moto, e ali já entra a possibilidade de nós falarmos sobre o amor de Cristo para as pessoas. Então é uma coisa muito incrível, é uma ferramenta muito abençoada. Nós estamos já hoje em 10 unidades aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eu creio que vai se espalhar aos 4 cantos desse estado. Nós vamos alcançar na totalidade todo o nosso estado. Por quê? Porque é uma ferramenta que está aí para ganhar almas, para evangelizar. E uma coisa assim que eu gosto muito de frisar sempre quando a gente fala sobre o esquadrão é a questão da irmandade do motociclista. Talvez se tiver alguém que conhece o mundo das duas rodas ou é motociclista e nos assiste aí nesse momento, com certeza vocês sabem que a irmandade do motociclismo é algo ímpar, não existe em nenhum outro segmento. Às vezes eu ainda converso com a minha esposa e eu digo assim, a gente não vê
por exemplo, a bancada ruralista, né? Se conhece, são amigos, mas não existe aquela irmandade que o motociclismo tem. O esporte, vamos usar um exemplo, tem aqui o Marcelo, que é esportista aí, né? Tem lá no esporte dele, tem uma irmandade, mas não é tão irmandade quanto a irmandade do motociclismo. Tem aqui o Wagner e a Lu também, que também praticam o esporte, e eles têm uma irmandade, mas é diferente do motociclismo. E eu digo assim, essa irmandade é aquilo que Jesus pregou para nós, né? De nós sermos uma família, de amar o próximo como a ti mesmo. E às vezes isso, infelizmente, se restringe em alguns momentos, mas é uma coisa tão incrível, e eu digo isso me faz cada vez ser mais apaixonado por essa ferramenta. Por quê? Porque é uma ferramenta que a pessoa te conhece, ele não sabe de onde tu veio, não sabe quem tu é, não sabe nada da tua vida, mas ele te leva para dentro da casa dele, ele te oferece um lugar para dormir, ele te oferece um prato de comida. E eu digo assim, eu acho que se Jesus estivesse na Terra hoje, era isso que ele ia ensinar para a igreja. E quando eu vi isso no Esquadrão, eu disse, puxa vida, é tudo que eu quero, né? Então, vocês que nos assistem, dizem assim, puxa vida, eu queria conhecer melhor. O Esquadrão é isso. É irmandade, é amor, é cuidado, né? É aquela questão da amizade, da proximidade, que às vezes hoje em dia, principalmente aqui hoje nós estamos em Porto Alegre, né, gravando essa matéria, o que acontece? É cada um na sua casa, é cada um no seu trabalho, até se relaciona durante o dia, mas terminou o dia, cada um vai para sua casa e acabou. Né? Às vezes a gente mora num condomínio com 20, 30, 50, 100 pessoas e a gente não sabe o nome do nosso vizinho. É ou não é verdade? E o Esquadrão faz essa aproximação das pessoas de uma forma tão incrível que eu nunca vi. Então, se você de repente que nos assiste pensa assim, puxa vida, eu estou aí me sentindo sozinho, eu sou uma pessoa que, quem sabe, ainda não me encontrei ou não achei um grupo legal, eu estou precisando de amigos, eu estou precisando de pessoas que venham para estar junto comigo nas horas boas e nas horas ruins, porque se a gente convidar para um churrasco, sobra, né? Mas às vezes, na hora da dor, na hora da dificuldade, as pessoas somem. E eu quero dizer para vocês que assistem esse programa, o Esquadrão é uma ferramenta que vem para ser essa parceria, essa amizade, esse companheirismo, que não é o que a motocicleta ensina, é o que Jesus ensina. E eu agradeço a Deus porque os motociclistas cumprem esse papel de uma forma muito excepcional. Então eu quero aproveitar, né, nesse primeiro terço aí do programa, que a gente falou um pouquinho sobre o Esquadrão, como ele chegou, o que é o Esquadrão, apresentar para vocês essa turma que me acompanha aqui também. O Marcelo, ele é aqui de Porto Alegre, né? Quer falar um pouquinho aí, Marcelo? Te apresentar para o pessoal? Paz seja convosco, sou o Marcelo, sou coordenador da região Porto Alegre 3, região 964, meu superintendente é o pastor Serginho, e falar um pouco de como chegou, né, o Esquadrão Quadrangular aqui em Porto Alegre. Chegou da seguinte forma, nós temos um irmão, o Eduardo, que é esposo da Gilce, que são dois apaixonados pelo motoclube, já faziam parte de motoclube, e a minha pastora, Andréia Feldman, que é a coordenadora estadual da Uniora, muitas pessoas conhecem ela, uma pessoa bem ativa aqui na sede, e ela conseguiu um panfleto semelhante a esse que nós andamos nos bolsos, que é onde dizia o que era o Esquadrão Quadrangular. E ela trouxe para Porto Alegre e entregou para o Eduardo. O Eduardo, com gosto pelo motoclube, logo se dedicou ao papel de se coletar, foi até Pelotas, se coletou com a pastora Neida. Com a pastora Neida, que é a mãe do nosso coordenador estadual aqui, e trouxe a novidade para Porto Alegre. Eu fui um dos primeiros ali que ele conversou comigo. Na verdade, no início a gente ficou um pouco receoso, ele me convidou para ser o presidente, e aí como era um grupo novo, ninguém muito queria. O que é isso? Logo em seguida já chegou o Wagner e a Lu, o outro pessoal ali, o Xandão, o Jonathan. Eram as reuniões na casa dele.
até que a gente formou a diretoria, eu como presidente do grande grupo, a gente não era regionalizado, depois a gente regionalizou. Então, 16/1/2021 foi nossa primeira reunião, através da vida desses irmãos, camaradas, que são apaixonados pelo motociclismo. E como o pastor Júlio já falou, a nossa ferramenta é a motocicleta, e a gente junta esse amor que nós temos ao nosso Jesus, e a esse amor que nós temos à motocicleta, e é uma forma muito fácil de evangelizar, é uma forma que a gente faz com prazer, porque nós gostamos de andar de moto, é um lugar que a gente chega, é um restaurante que a gente vai almoçar, vai jantar, e onde nós chegamos as pessoas vêm a nós, perguntam o que é esse motoclube de vocês, e daí rapidamente a gente já fala que é da igreja, fica muito à vontade o assunto, e as pessoas querem saber, e querem participar, querem saber como faz para participar. Nós tivemos em Canoas agora, através da vida do Edgar, o irmão Tanque, que é o nosso coordenador lá em Canoas. O Edgar é coordenador também. Irmão Júnior. É Júnior? Vulgo Tanque. Vulgo Tanque. Dizem que é Tanque, mas é Júnior o nome dele. E fizemos um trabalho bem bonito lá, fizemos algumas marmitas e fomos nas praças, nas UPAs, nos pronto-socorros lá de Canoas, e conseguimos várias pessoas aceitar Jesus, pessoas desviadas se reconciliar com Jesus, e no final da noite nós conseguimos 3 vagas no centro de reabilitação, e conseguimos levar 3 moradores de rua para uma clínica de reabilitação. Então nós acreditamos que o Esquadrão Quadrangular está cumprindo a sua missão através de várias regiões, né? Através de vários irmãos, que não tem como nós não trabalhar todos juntos. Nós somos um só. O Esquadrão Quadrangular veio para somar e não dividir. É isso aí, da minha parte. Então tá, eu estou aqui também com a minha esposa, né, a Fernanda. Olá pessoal, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso ID, né, que nosso ID é de moto. Então, eu sou esposa, né, do coordenador, e às vezes a gente deixa a nossa casa, a nossa família, né, para andar só os dois ali de moto, mas é muito gratificante, porque eu acredito que seja um trabalho missionário, né, que a gente está fazendo missões. Às vezes a gente pensa, vou lá na Índia, na China, no Japão, mas eu posso fazer missões aqui também, né? Então a gente está, sempre eu penso assim, às vezes está um dia frio, né, como a gente veio viajando vários quilômetros, mas eu penso, eu estou fazendo meu trabalho missionário, eu estou fazendo um pouquinho, né, dando o meu pouquinho ali para a obra de Deus, né? Então eu vejo assim, esse motoclube, né, como um trabalho missionário, e eu dou graças a Deus porque está crescendo, a gente vê, né, o crescimento, muitos irmãos estão se achegando, muitos estão conhecendo, né, porque é um trabalho que até então não era tão conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas o pessoal está conhecendo, está vendo que vale a pena. Então a gente convida também, né, aquele que está nos assistindo, que se intere, conheça esse trabalho, porque é uma ferramenta de evangelismo para a igreja, né, para o reino de Deus, porque a gente trabalha em prol do reino de Deus. Então é uma ferramenta assim, ímpar, que eu convido aquele que está nos assistindo, se ainda não conheceu, a conhecer, a nos convidar para ir lá na sua igreja, para a gente divulgar, né, porque é um trabalho assim, eu vejo um trabalho missionário, e que Deus possa estar recebendo, e obrigada pela oportunidade. Então tá, nós estamos aqui também com o Edgar que é lá de Canoas, né, e ele vai falar um pouquinho aí sobre como ele conheceu o Esquadrão Quadrangular, né, contar um pouquinho do que ele vê aí, o Edgar que já tem andado com a gente, o que ele enxerga aí do Esquadrão Quadrangular? Então, eu me chamo Edgar e eu queria primeiramente agradecer a Deus por ter colocado o Esquadrão Quadrangular na minha vida, né, porque eu só tenho aprendido muito com isso aí. Eu congrego com o pastor Neidson, eu sou da primeira região de Canoas, 665, eu sou coordenador. Quando o pastor Neidson me incumbiu dessa missão, me chamou e disse, Edgar, eu tenho uma coisa boa para te dar. Olha aí. E eu até não sabia do que se tratava, e ele me explicou.
né? O que seria o esquadrangular, seria evangelismo de moto. Eu fiquei meio assim, ressabiado, o que será, né? Aí ele me explicou, conversou comigo, porque até então eu não conhecia. E de cara eu já me apaixonei, que era tudo que eu queria, tudo que eu gosto de fazer. Primeiro que andar de moto, né? Evangelismo então nem se fala, né? Porque a gente tem saído agora, como o Marcelo falou, a gente saiu agora na sexta-feira para evangelizar, foi uma bênção, nós ganhamos almas, a gente sai por aí, como diz assim, nós somos motociclistas, né? Não motoqueiros, né? Fique claro, né? Fique claro isso aí, né? Que fique claro isso aí. E tem sido uma bênção. A gente sai para evangelizar e, na verdade, nós aprendemos muito mais com eles, né? Nós recebemos muito mais com aquela pessoa que está necessitada ali, porque, gente, é uma bênção. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, o serviço do Esquadrão Quadrangular é uma bênção. Todos nós aqui, a gente está doando a nossa vida, a gente está praticamente 100%, se não está 100%, a gente está 98%, 99% dedicando a nossa vida para o Esquadrão, que faz parte do evangelismo. Então, assim, eu quero dizer para vocês, se engajem nessa campanha, se engajem no motociclismo. As igrejas que estão nos ouvindo agora, que tem motociclistas na igreja, que entre, converse com cada um de nós aqui, e vai ser nominado um coordenador das igrejas para conversar. A gente vai divulgar o nosso telefone aqui, né, Gordão? Claro, vamos. Nós vamos divulgar os telefones aqui. Entre nessa campanha que é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender e estamos juntos. Tá junto aí também, né, o Wagner e a Lu. E para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho o Esquadrão mais, o Wagner e a Lu, eu conheci eles numa loja de departamentos aqui na cidade de Porto Alegre, né? Eu gosto de contar essa história porque é para que as pessoas vejam o poder de alcance dessa ferramenta. É impressionante. Né? Eu estava numa loja de departamentos aqui com uma camiseta do Esquadrão Quadrangular, porque a gente sempre anda, né? Já virou a minha... Eu digo assim, não é a minha camiseta, virou a minha segunda pele. Ou eu estou com a camisa do Esquadrão ou o colete oficial, né, do Esquadrão. E naquele dia eu estava com a camiseta e de repente eu olhava assim e tinha um rapaz e me olhava. E eu disse para minha mulher, o que aquele cara me olha tanto, né? E eu, como já é algo natural, eu nem dei por conta que eu estava com uma camiseta do Esquadrão, porque aquilo... né? Eu nem sei se eu tenho mais outras camisetas, porque é quase só roupa do Esquadrão 24 horas, né? E aí eu notei, uma pessoa me olhava, disse, pô, quem será, né? E aí, de repente, ele chega até mim, se apresenta e diz, eu sou, né, aqui, estou chegando no Rio Grande do Sul, eu era de Brasília, trabalhava com o governo lá em Brasília e tal, e aí eu estou chegando, sou quadrangular e estou vindo para o Sul e gosto de moto, trabalhava como batedor lá em Brasília e tal, eu não sabia que tinha esse ministério na nossa igreja, e aí eu conto essa história para as pessoas verem que numa loja, ali alguém acaba sendo alcançado pelo Esquadrão. A gente anda na rua, conversa com pessoas, ali o Esquadrão alcança alguém na rua. Num restaurante, como eu vou contar uma história depois que eles falarem aqui, a gente alcança a gente lá almoçando num restaurante, num supermercado, onde a gente anda. Pessoas são alcançadas simplesmente por aquela, bateu, o que é isso e tal, e ali essa ferramenta alcança. Então, está aqui o Wagner. Só uma parte, pastor, e o interessante disso tudo é que o pastor Júlio é de Piratini, Pelotas, aquela região ali, e já indicou o Wagner para Porto Alegre, que rapidamente já se identificou conosco aqui em Porto Alegre. Então, o interessante da gente ter outras unidades é indicar o irmão para um local mais próximo. O Canoas, tem o cara que é mais voltado ali para Canoas, já vai ser indicado para a igreja lá. Irmão Júnior. Então, o interessante das unidades ser formadas
é que o cidadão que procurar o esquadrão quadrangular, a gente poder dirigir ele para um local mais Uma próximo. igreja quadrangular perto de onde a pessoa é. Então fica mais tranquilo para nós, por isso que a nossa necessidade de formar outras unidades. Então vou deixar o Wagner e a Lu falar um pouquinho. Sou Wagner Brum, marido da coordenadora Luciana Brum, que da 612, pastor Wagner ali, superintendente pastor Hamilton. Nós inauguramos agora uma filial do Esquadrão, e é importante eu gosto de salientar que nós fazemos parte do Conselho Nacional para dar solidez, né, fazendo e implementando o regimento interno do Esquadrão. Então nós agora temos em uníssono o regimento em todo o Brasil. Então você que quer fazer parte, nós temos um regimento interno aprovado pelo Conselho Nacional, pelo nosso presidente da IEQ, pelo coordenador nacional do Motoclube. Foi um trabalho feito online, né, logo depois da pandemia. Achavam que não ia dar tempo e a gente madrugou, conseguimos levar para a convenção do ano passado. Então nós vamos fazer agora 1 ano de regimento interno, e onde está previsto tudo, desde o padrão do nosso uniforme segunda pele, o nosso colete, e aí a gente ouve muito pessoal, como é que eu compro um colete desse? Isso não é comprado, meus queridos. Você tem que falar com o seu pastor titular da tua igreja, aí a gente começa a abrir numa filial do Esquadrão, né? E aí para ser membro do Esquadrão tem que ser membro ativo, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, fiel dizimista, tem que ter motocicleta, habilitação de motocicleta e a aprovação do seu pastor titular. Porque senão não começa, a gente começa com a solidez de estar dentro das regras, tanto do regimento interno, das normas das estaduais, nacionais de trânsito. E aí claro, temos o coordenador estadual, assim como cada estado tem estados ainda que não tem, por incrível que pareça, vamos fazer 10 anos vamos chegar lá. E vamos chegar em todos os estados, né? Primeiro vamos tratar do nosso Rio Grande do Sul. Então, a gente está aqui para dar o suporte. Nós, mês passado, inauguramos em Erechim, saiu um grupo de motociclistas aqui, fomos a Erechim, demos todo o suporte. 90 dias antes a gente estava alimentando eles, onde adquirir, como adquirir, fomos lá, fizemos palestras, fizemos reuniões online, para auxiliar, para dar suporte, porque não é só pegar e vestir um colete. Há toda uma preparação, aprovação, e esses coletes, quando estiverem prontos, há toda uma unção, oração, ungir esse colete, porque ele não é só um colete, ele é justamente a nossa vestimenta, por isso que é tão atraído. Né? O pessoal vê e se atrai. Não é de graça, não é só um colete. Vai pro front, né? Exatamente, a gente é a ponta da espada, a gente está lá, porque são tribos diferentes. Aí fala, cultua caveira. Caveira para nós significa igualdade. Se você achar uma caveira, um esqueleto, não sabe se é homem, se é mulher, se é negro, se é, né? Não sabe a etnia da pessoa, a ideologia, não sabe nada. Então é isso que a gente pega. Não importa o que você faz, o que você é, o importante é nós apregamos com o nosso exemplo, caminho a Jesus. E com Jesus no coração, e aí você convida-nos aí a sua igreja, que nós vamos contar testemunho de ganhar moto, de livramento de acidente. Assim, são coisas que você pensa que só tem escrito na Bíblia as obras de Deus. Não, acontece hoje aí. Desce. Minha coordenadora... Só pegando um ganchinho aqui do Wagner, outra preocupação que nós temos com o Esquadrão Quadrangular é respeitar muito a igreja local. O nosso princípio sempre é a nossa igreja local. Então o pastor que está nos assistindo, nos escutando, a gente tem essa preocupação porque a gente não marca eventos em horários de culto, a gente respeita muito o domingo, nós não fizemos eventos domingo, que já é essa preocupação, que toda a igreja quadrangular tem o seu culto domingo. Então a gente procura sempre marcar os nossos eventos, como eu disse na outra fala, que a gente tem essa unidade de andar todos juntos, nós em Porto Alegre, região 3, região 2, região 1, região Canoas, todos juntos. O que a gente faz é todos juntos. Então a gente tem essa preocupação com a igreja local, os horários de culto, as reuniões com os pastores e seus membros. Então a gente respeita muito a igreja local, para o pastor ficar mais tranquilo, saber onde o seu membro se encontra. Né? Então tudo passa pela igreja local. Então tá junto aqui a Lu. Eu fico honrado porque a Lu é a primeira coordenadora mulher, né, do nosso estado.
Ponderada, hein? Eu tenho certeza que talvez mulheres, porque no motociclismo existem muitas mulheres, de repente, vendo o exemplo da Lu no esquadrão, sintam-se encorajadas, e não digo assim, é um grupo de homens com as suas mulheres, não. Também temos uma coordenadora, e a Lu uma representante feminina, né? Glória a Deus. Então, paz seja convosco, né? Como já fui falar, meu nome é Luciana. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não era apaixonada por moto, como a maioria das mulheres. Mas quando a gente começou a fazer parte do esquadrão, e o que o esquadrão representa, mudou totalmente o meu conceito. Eu sempre fui da área de ensino. E aí até eu quero mandar um abraço para a pastora Lorena, que, né, eu trabalhei muito tempo lá no ITQ como professora, então toda aquela parte de ensino era totalmente diferente do que a gente faz hoje. E lá em Brasília eu fui pastora auxiliar em tempo integral, então já era outra parte, né, que eu fui aprendendo e fui conhecendo e fui me apaixonando. Mas quando nós viemos para o Rio Grande do Sul novamente, eu estava no meu coração e eu pedi para Deus, Senhor, eu quero fazer algo diferente. Algo assim que realmente venha impactar as almas. Porque muitas vezes dentro da igreja a gente não consegue impactar, né? Porque ali a gente está pregando para as pessoas que já estão lá dentro. E aí aconteceu, né, do encontro do meu esposo com o pastor Júlio, e aí a gente começou a conhecer o que era o esquadrão. E as pessoas, né, enquanto o pastor estava atendendo lá, que depois ele vai contar todo o testemunho, os gerentes do restaurante virem contar toda a história da vida deles, e o socorro que eles estavam pedindo para Deus, e o esquadrão entrou lá para dar esse socorro. E a gente pensa assim, milagres acontecem realmente, o Senhor responde realmente. E essa ferramenta tem sido muita bênção mesmo de ganhar as almas, que é o que está precisando, né? E resgatar aqueles que já conhecem a palavra e que estavam afastados. Que foi esse caso que o irmão Edgar contou. De muitas pessoas ali que já conheceram a palavra, que estavam desviados, mas naquele acolhimento, né, aquele abraço, uma madrugada as pessoas, teve um que falou até, ele disse, vocês vão me ver ainda na igreja. Glória a Deus, que legal. Então isso aí faz com que... Vale todo o esforço, né? Daí não importa o horário que a gente foi dormir, não importa o frio, não importa a fome, nada. Porque aquilo ali fez assim, eu disse, poxa, valeu a pena e realmente o esquadrão faz a diferença. Show de bola. E o legal também é a integração que tem entre as famílias, né? A gente acaba conhecendo... Exatamente. Eu nem imaginava que eu ia conhecer um rapaz lá de Piratini. Distante, assim, claro. Né? E a familiaridade que a gente... Parece que se conhece há anos. E tem assunto para conversar, e tem... esse negócio também de família é muito interessante no Esquadrão Quadrangular. Porque tu vira uma família mesmo, né? Teu filho é meu sobrinho e aí fica toda essa irmandade aí, é um lugar bem gostoso de se estar, e a gente cumprindo a nossa missão do ID, né? Então a gente conseguiu angariar tudo no mesmo lugar, que é família, buscar o perdido, andar com a nossa motocicleta, e isso é muito gostoso. Então a gente já está chegando aí ao final do nosso programa. E eu só queria aproveitar para falar duas coisas aqui bem rapidinho. A primeira, isso que o Marcelo acaba de falar sobre família. Para quem conhece o mundo do motociclismo, sabe que muitos acabam conduzindo o motociclismo de uma maneira meio distorcida e às vezes enxergam aqueles que saem, né, porque existem grupos que saem para a rodovia para desempenhar ali alta velocidade, né? E aí isso acaba com que muitas mulheres não queiram andar, como a Lu aqui falou, né? Eu não gostava tanto de moto, né? E aí fica aquela coisa assim, não, moto é perigoso, sai para correr, sai para fazer baderna, fazer bagunça. E aí quando as mulheres acabam conhecendo o esquadrão, elas olham e dizem assim, puxa vida, mas é diferente. E eu sempre faço uma brincadeira, né? A gente costuma ser meio machista aqui no Rio Grande do Sul de dizer, não, é o homem que manda, e aí eu faço uma brincadeira dizendo, não, a gente manda, mas é elas que mandam em nós, né? E aí a mulher acaba dizendo, quando ela conhece o esquadrão, ela diz,
Tu não vai mais andar com os caras, aqueles que saem para correr. Agora tu vai andar com essa turma que só anda com as mulheres, que os caras não saem para fazer bagunça. Elas acabam sendo aliadas nossas para que o seu companheiro ele venha somar ao esquadrão. Então o que a Lu falou e o Marcelo, né, só aproveitando para não deixar passar, porque às vezes tem gente assim, eu vou andar, é só de homem, é só... Não, quando conhece sabe que nós somos muito família. E aí as famílias acabam andando junto e vindo para o esquadrão. Mas antes de encerrar, eu só quero contar um testemunho, né, que eu, de tantos outros, nós teríamos aqui mais de horas para ficar falando dos testemunhos de vidas que foram alcançadas através do Esquadrão Quadrangular, como eles falaram, pessoas nas ruas, nos cafés que eles fazem, nas praças, ou não é? Pessoas que são evangelizadas lá, às vezes no pior momento da sua vida, quando saíram de casa, tá dormindo abandonado ao relento numa praça, mas nós, como o Wagner falou, fomos a Erechim no fim do mês passado, e lá na igreja do pastor Gelson, aproveito para mandar um abraço aí pro pastor Gelson, e vidas foram alcançadas na igreja, pessoas aceitaram Jesus no evento, mas eu sempre digo, quando eu saio de casa, tá aqui a minha esposa, a gente ora sempre antes de sair de casa, e na nossa oração eu sempre falo assim, Deus, que o Senhor prepare alguém que possa ser salvo, ou na nossa ida, ou na nossa estada, ou no nosso retorno. E eu digo para Deus, Deus, se nós ganharmos nessa viagem uma pessoa, valeu todo o investimento que a gente fez e todo o tempo que a gente investiu para estar participando desse ministério. E nessa viagem, além das pessoas que foram salvas, aceitaram a Cristo no culto, houve uma coisa que talvez marcou, acho que todos nós que estávamos naquela viagem, porque nós havíamos feito uma programação para parar num lugar, para almoçar, e de repente o GPS bugou. Né, deu zebra, acabou a bateria de celular e aí numa decisão, num primeiro momento nós que achamos, nossa, né, não era Deus que estava nos direcionando e aí, não vamos parar nesse, vamos parar mais adiante, aí para nesse, chegava a reduzir as motos, vamos entrar, não, vamos mais adiante e isso acho que foi umas 2 ou 3 vezes e quando veio paramos num lugar. E aí, quando nós paramos naquele lugar, a gente tirou as jaquetas, né, porque estava frio e tal, fomos almoçar, e aí o rapaz que estava ali servindo perguntou assim, esse Esquadrão Quadrangular, isso é da Igreja Quadrangular? E aí a gente já viu que ele conhecia a Igreja Quadrangular. E nós, sim, claro, tal. Aí eles disseram, tá até o pastor junto com nós aí, tal, aquela coisa toda. Tá, beleza. Terminamos o nosso almoço. E aquele rapaz disse assim para nós, vocês não se importariam em fazer uma oração por nós aqui? Nós, claro que não. E aquele rapaz naquele momento chamou a cozinheira, chamou o assador, chamou o rapaz que estava no caixa, chamou os garçons e formamos um grande círculo no meio do restaurante, pessoas almoçando. Eu até brinquei depois lá na rua, se alguém quisesse aproveitar a oração para vazar sem pagar, nem caixa ficou para cobrar na porta lá, né? E aí, beleza. Fizemos aquela oração e aí quando nós terminamos a oração, ele disse assim, o senhor não faria uma oração pelo dono do restaurante? E eu, claro, sem problemas. Aí ele disse assim, só que ele pediu se pudesse fazer oração ali no depósito do restaurante. Nossa, tranquilo. E aí naquele momento a gente foi para lá, eu estou contando a história bem resumida, né, porque o nosso horário aqui é curto, já estamos no final. E aí ficamos mais de 1 hora conversando. E naquele momento ele contou que naquele dia ele estava chegando da missa de 30º dia de sepultamento da mãe dele. E ele disse assim, olha, minha mãe morreu de câncer no cérebro e desde o dia que a minha mãe morreu eu tenho sentido fortes dores na minha cabeça. E ele disse, inclusive, fiquei com essa preocupação, procurei o médico e foi constatado lá, apareceu 3 manchas no meu cérebro e eu não durmo, a minha vida desde então está um terror. E eu disse para ele, olha, eu conheço alguém que tem poder para mudar a tua vida. Né? Eu conheço alguém que tem poder para mudar a tua história, trazer cura, trazer paz ao teu coração. E ali naquele momento eu perguntei para ele, olha,
depende só de ti. Se tu quiser, essa pessoa pode morar no teu coração, pode trazer a paz que de repente tu não está tendo nesse momento de aflição da tua alma. E ele prontamente disse para mim assim, eu quero. E quando ele me disse eu quero, assim, é uma cena muito clara na minha cabeça, ele estava com uma camiseta e ele me mostrou o braço e ele disse assim, aqui eu estou todo arrepiado desse momento que a gente está vivendo aqui. E aí eu convidei ele, eu disse assim, olha, quero te convidar para a gente fazer uma oração, convidando, aceitando a Jesus, queres aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador? E ele, de imediato, assim, disse, eu quero. Glória a Deus. E ali nós fizemos oração, aquele cara aceitou a Jesus e foi algo fantástico, né? E aí o Wagner, que faz a programação da nossa viagem, eu cheguei ali no final, atrasamos em 1 hora a viagem, eu brinquei com ele, disse assim, né, pô, desculpa, né, porque o Wagner é militar e o militar gosta da coisa bem na regra, né, e eu disse, desculpa, estraguei o programa da viagem. E aí ele olhou para mim e disse assim, não, pastor, esse era o programa, Deus preparou para que a gente parasse aqui. Eu né? me emociono ainda, porque eu vi o pastor Júlio chegar, os olhos brilhando, e, desculpa trazer para você. Não, pastor Júlio, eu ia para isso. Foi esse o... Tremendo, tremendo. E para complementar, esse rapaz ficou ali fora com a gente, enquanto o pastor estava lá dentro. E ele falou, hoje de manhã, a minha oração foi, Senhor, eu preciso que o Senhor faça um mover nesse lugar. Oh, Jesus. Porque ele disse que ninguém se entendia mais dentro do restaurante e eles precisavam muito que Deus fizesse um mover. E ele disse, eu fico assim impressionado que Deus me respondeu no mesmo dia. Vocês entraram e fizeram isso acontecer. Eles ficaram com o compromisso de fazer oração, né? Isso, todos os dias pela manhã. Então é algo assim que, né, eu sou quadrangular desde criança e trabalhei na igreja quase que a vida toda e eu nunca vi isso acontecer dessa forma. Então eu digo que o esquadrão é diferente. E a gente tem uma tradição, já que estamos estourando o tempo, nós temos um grito de guerra, que foi feito por nós. Que é gaúcho, o grito nacional que é gaúcho. O gaúcho entrou no nosso regimento interno, que foi justamente para consolidar a doutrina da quadrangular, que é os nossos 4 pilares da doutrina. E aí a gente sempre, quando está com outros grupos, a gente profere. Então, para encerrar, a gente sempre o líder vai falar Jesus salva. E todos vão repetir. Aí Jesus batiza. Jesus cura. Jesus voltará. Esquadrão quadrangular. Esquadrão quadrangular. Esse é o ministério. Glória a Deus. Então, obrigado por nos assistirem. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre essa ferramenta, eu digo de evangelismo, porque nós somos uma ferramenta de evangelismo, amando, cumprindo o ID de Cristo. Então, pode entrar em contato aqui com o conselho, ou se quiser anotar o nosso telefone, vai passar aqui nos caracteres. O meu número é o 53 999 777 907. Então, está passando aqui embaixo, vocês podem acompanhar, entre em contato, esse número é o WhatsApp, diz assim, eu assisti a matéria do Esquadrão, quero que vocês venham aqui na nossa cidade fazer aí um agito, fazer um evangelismo, fazer um evento, ou eu quero levar uma unidade, só chamar que o Esquadrão vai. Valeu, eu quero fazer muito obrigado. Um minuto, tá? Assim, quando eu falei para vocês sobre o Esquadrão Quadrangular, para entrar em contato conosco, com esse telefone que passou aqui agora, que está passando nesse momento, assim, também tem simpatizantes. A gente precisa muito de apoio. Não precisa ser quadrangular para viagens, para colocar o colete ser colocado, sim. Mas a gente precisa também de simpatizantes, que tem todo o processo. Basta gostar de moto, né? Exatamente, o que o pastor aqui falou, né? Assim, vai usar a camiseta, vai usar a camiseta do Esquadrão, mas não vai usar o colete. Pode sair conosco, pode viajar conosco, né? Aí vai ter, evidentemente, uma cerimônia mais tarde, como ele falou aqui, mas assim, contamos com vocês, independente da cilindrada da moto, isso é importante também. Tá? Contamos com vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus. Valeu, um abraço. Muito obrigado pelo Obrigado, pastor Serginho. Tamo junto. Pastor Solon, nosso abraço. Neidson. Grande abraço, pastor Neidson.
Muito bem, gente. Estamos aí então já no final do nosso programa e eu quero agradecer aqui, pastor Julinho, sua equipe, esse projeto, né? Quero agradecer nosso coordenador estadual, pastor Julinho, que com muita propriedade trouxe esse esclarecimento e falou do que é o projeto Esquadrão Quadrangular. Deus abençoe, aguardo vocês terça-feira, sempre na terça-feira às 21 horas, programa Quadrangular RS. Deus abençoe.